Bom, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou do programa Pânico aqui na Jovem Pan. Confira como foi com Daniel Lian. Foram 2 horas respondendo às perguntas dos integrantes. O Supremo nos ajuda em várias dimensões, atrapalha nas outras. Paulo Guedes abordou diversos temas ao longo do programa. Falou especialmente sobre a retomada do crescimento e disparou críticas sobre a esquerda no Brasil. A esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. Exato. Continua fazendo a mesma coisa. São nobres ideais, são sempre muito bem intencionados, mas não conhecem a economia. Fala bonito. É um discurso bonito que não entrega. É um discurso bonito que não entrega. E nós vamos aos trancos e barrancos, discurso maus modos, discurso ruim, comunicação tumultuada. E aí, inclusive, ideologicamente, isso é trágico para o país também, porque aí tem a turma que canta internacional socialista de um lado, aí a turma do outro lado fala, então peraí, tá aqui a reação, e aí o pau começa a comer. Ele falou sobre o fogo amigo dentro do governo, revelando que 12 ministros pediram sua cabeça no período de pico da pandemia. Tem 8 ministros pedindo a sua cabeça. Aquilo ali pra mim eu tive um impacto inicial, né? Aí eu falei, presidente, o senhor que sabe, quem tem voto é o senhor, eu tô aqui para ajudar. Agora, nós defendemos aqui o caminho da prosperidade. Se quiser, tem gente desviando o senhor para outro caminho, vai ser ruim. Agora não são 8 mais não, agora são 12. Pedindo seu pescoço. Então, você vê o que é política. Dentro do governo, fogo amigo, pau comendo. O chefe da pasta tem plena confiança no futuro da economia brasileira. O otimismo é tanto que arrisca dizer que o país tem tudo para registrar um crescimento superior ao da gigante China. Esse ano, à medida que nós formos revendo o crescimento do Brasil para cima, já estamos em 2,70, 2,80, pode ser que pela primeira vez em 42 anos o Brasil cresça mais do que a China. O ministro aponta a necessidade do Brasil se desgarrar do passado e olhar para a frente. O Milor Fernandes é que tinha uma frase interessante, dizia o seguinte: o problema do Brasil é que ele tem à frente o seu passado. Aliás, se aplica muito a essa eleição, né? Sim. Ele tem à frente o seu passado. Aí diz o seguinte: toda vez que tem a chance que você vai começar a sair do buraco, aparece um fantasma do passado, senta na sua frente e sequestra de novo. Ao deixar o estúdio, Guedes fez um balanço sobre sua participação. Turma espetacular, né? Um programa muito bom, eles sempre bem-humorados, mas ao mesmo tempo sérios, procurando a verdade, construtivos, passando a informação para a população brasileira. Foi muito bom. Isso é, né, Mota? Sempre divertido participar do Pânico. Agora, qual a sua avaliação dessa entrevista de ontem? O ministro realmente esteve em destaque ao longo de todo o governo Bolsonaro, ameaçou cair, mas nunca aconteceu. Ele fez um bom trabalho e, em caso de Bolsonaro reeleito, ele deve continuar ainda com essa promessa de crescimento fenomenal? Olha, eu tive inveja de não estar no Pânico ontem. O programa é sensacional, o Surita é sensacional, a equipe também. E o Paulo Guedes é o melhor ministro da economia que esse país já teve. E ele tem razão, ele disse uma frase lapidar: a esquerda promete o paraíso e entrega o inferno. A esquerda, o que caracteriza a esquerda principalmente é um desconhecimento da economia, de como a economia funciona, né? Pode parecer curioso isso, mas isso começou com talvez aquele que é considerado o maior pensador da esquerda, Karl Marx. Karl Marx viveu numa época em que começava a Revolução Industrial e o Karl Marx não conseguiu entender o que ele estava vendo. A profecia de Karl Marx, que é a que movimenta a esquerda, o comunismo até hoje, foi de que os operários iam ficar cada vez mais pobres, os empresários iam ficar cada vez mais ricos, até que o sistema ia entrar em colapso. Não foi absolutamente isso que aconteceu. Na verdade, a riqueza gerada pelo capitalismo, ela se distribuiu. Então, um operário hoje tem um padrão de vida muito melhor do que um nobre tinha no século XVII ou no século XVIII. Essa prosperidade foi criada pelo capitalismo. Mas isso não interessa, porque a esquerda continua vendendo o mesmo sonho fraudulento, principalmente no Brasil, onde liberais e conservadores, e o Paulo Guedes é um liberal, e pode-se dizer que o presidente é um conservador, os liberais e conservadores tinham medo de expressar as suas opiniões. Felizmente, esse tempo acabou.
Paulo Guedes é um gênio e, olha, existe uma chance do Brasil crescer mais do que a China esse ano. Diogo Chefe, quais pontos você destaca dessa entrevista e ele falando que ministros teriam pedido a cabeça dele? É fogo amigo? Pois é, o Pânico tem esse mérito, né? Ele tem um estilo de programa, em que a conversa corre solta, né? É muito informal e faz as pessoas realmente se abrirem. Foi o que a gente viu ontem com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele falou dessa questão da pandemia. Na pandemia, a gente pode recordar que ele manteve firme ali, tentando manter as contas públicas controladas, mas sempre discutindo aí com o governo, com o Congresso, a possibilidade de pagamentos de auxílio emergencial, por exemplo, para mitigar como um paliativo, né, os impactos da pandemia. Mas ele foi um ministro que se colocou a favor, ainda que nos bastidores, das medidas para conter a Covid-19. Ele e o ex-ministro Sérgio Moro eram os mais alinhados ali com o que defendia, por exemplo, o ministro Mandetta. O que ele disse ontem em relação à corrupção é que achei bem interessante, né? O Paulo Guedes falou sobre as emendas de relator e admitiu que as emendas de relator podem ser ou são potencialmente algo que pode levar à corrupção. Ele falou que, mesmo assim, seria uma corrupção de quantidade menor, né, de dimensão menor do que em anos anteriores. Ele chegou até a fazer uma estimativa de se pode chegar a 20% das emendas de relator que levem à corrupção ou desvios, isso seria em torno de 3 bilhões de reais. Obviamente ele estava falando em tese, mas é um tema sensível, foi um tema sensível para a equipe econômica, inclusive porque este ano, conforme foi revelado essa semana, a equipe econômica deu um parecer para o presidente pedindo veto às emendas de relator, mas o presidente resolveu não vetar.